Olá, seja bem-vinda a mais um episódio do W2Wcast. E a mulher que eu tô recebendo hoje aqui é uma mulher incrível. Eu tenho muito orgulho de caminhar com ela, é uma honra. Ela já faz parte do W2W há muitos anos, fez toda a caminhada aqui com a gente. Eu vi ela evoluindo como esposa, como mãe, como mulher, como filha. E pra mim é uma alegria recebê-la. Eu tenho certeza no meu coração que você vai ser muito inspirada, impactada e abençoada com esse episódio. Então, abra seu coração, abra sua mente para receber Mariana Vieira no W2Wcast. Mari, seja bem-vinda aqui. Obrigado, Rô. Tô muito feliz. Sei que esses momentos aqui da gente contar histórias, da gente falar do nosso crescimento, da nossa evolução, do nosso desenvolvimento. E tem muitas pessoas, né, que veem a gente, opa, mas quem é a Mari, né? Então hoje a gente tá aqui pra isso, né? Sabe que para todas as mulheres que vieram hoje, eu pedi um script, né? E pra ti eu não pedi, tu sabe disso? Porque eu sei. Eu sei boa parte da história. Eu acompanhei uma parte da história. Nós já estamos juntas há muitos anos. E tem detalhes dessa história que eu acho que vale muito, muito, muito a gente deixar registrado aqui. Para que mais mulheres sejam alcançadas por aquilo que aconteceu e tá acontecendo na tua vida. Não só, eu acho que desde o momento que nós nos conhecemos lá atrás, a tua jornada ela já era inspiradora no sentido de empreender, né? De onde você saiu, da família, da história e o que você construiu, isso já era grandioso. E dali pra frente, eu acredito que coisas mais lindas ainda vieram e estão acontecendo. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Primeiro um pouco da Mari, de onde a Mari veio, como que é a família, a estrutura da Mari, o que fez a Mari se tornar a mulher que é hoje. A Mari, né, a Mariana Vieira, é a caçula de 8 irmãos, prematura de 6 meses. Eu acho que é por isso que eu tenho tanta pressa. E faço muitas coisas ao mesmo tempo. E sou uma mulher, né? Fui uma menina, fui uma criança que sempre foi muito decidida, né? Então, eu sempre sabia o que eu queria. Então, talvez nunca fez parte de mim. Se era sim, era sim. Se era não, era não. E eu sempre fui uma pessoa muito persuasiva, né? Eu nunca desisti no primeiro muro, na primeira porta. Então, muitas horas, muitas pessoas diziam: você não é capaz, você não consegue. E eu dizia assim: eu consigo. Então, eu acho que a Mariana Vieira é uma mulher muito resiliente. E é uma mulher muito ensinável. E é uma mulher que ama aprender, evoluir e crescer. E eu acredito que nós, mulheres, estamos aqui para isso, sabe? E cada ano eu tenho um aprendizado, eu tenho visto a minha vida mudanças significativas. E tem sido um crescimento, assim, em Deus, né? Eu falo para todo mundo, né? Que eu acho que a gente pode ter muitos currículos, a gente pode ter muitos diplomas, mas a capacitação que vem do alto, essa ninguém consegue te roubar. Porque o que Deus te dá, o que Deus constrói contigo, é algo tão extraordinário. E tudo que vem de Deus é tão extraordinário que é só teu, né? Eu falo para todas as mentoradas que estão sendo mentoradas por mim hoje, né? Porque eu venho de um trilhar, um caminhar, né? Como empresária. Sou casada há 22 anos. Então, casei bem cedinho, casei com 18 anos. Então, imagina, eu tô 22 anos vivendo um relacionamento onde tu tem que todo dia se inovar, né? Pra continuar com um casamento saudável. Porque eu acredito, sabe, Rô, que a nossa vida ela tem que ser saudável e não perfeita. Perfeição não existe. Existe vida saudável. Talvez o que seja muito bom pra ti não é muito bom pra mim, mas é saudável pra ti. E é isso que Deus tem me ensinado na minha vida, no meu caminhar. Tenho um filho de 8 anos, maravilhoso. Esse filho chegou na minha vida quando eu tinha 33 anos e ele me ensina todos os dias. Ele me evolui, ele me ensina, sabe? Porque acho que a maternidade, ela transforma. E Jean Júnior me transformou demais. E é isso, sabe? Eu creio que a Mariana hoje é uma mulher que nunca desistiu dos seus sonhos e sempre foi muito sonhadora. Eu sempre sonhei muito, mas mais que isso, eu sempre executei muito. Então, eu nunca esperei alguém
dizer pra mim, ó, vai lá, né, o teu copo d'água. Não, eu ia lá e dizia assim, ó, eu vi que esse copo d'água é pra mim, eu vim buscar. Então... Essa é a Mari. Essa é a Mari. Mari, eu acho que tu nunca foi CLT na vida, tu já começou de cara empreendendo, vendendo. Eu acho que... Como é que foi o início da tua história? Ó, a Mari começou a trabalhar com 14 anos. Eu lembro que foi bem cedo. É, bem cedo. E eu fui funcionária dos turcos na Conselheiro Mafra. Olha só! Aprendeu direitinho! Escolinha boa! Eu não sabia desse detalhe. Com 14 anos, né, eu morava no interior, né? Eu morava lá em Garopaba, na Gamboa, então não tinha ônibus. E eu vinha estudar em Floripa. E só que eu queria trabalhar. Gente, desde quando eu me entendo por gente, eu queria trabalhar. Então, antes disso, né, antes dos 14, carteira assinada. Nos 12 eu já era babá. Então, minha prof tinha 2 filhos, eu cuidava deles de manhã e estudava à tarde. Depois, final de semana, eu ia para um restaurante, onde eu ajudava no restaurante com 12 anos. Então, eu descascava camarão, fechava pastel, picava tempero, enfim. Fazia tudo que uma cozinha de restaurante fazia numa praia, porque eu morava nessa praia. Então, desde os 12, eu sempre... Não é porque meus pais não tinham pra me dar, mas esse negócio do trabalho já vem desde cedo, sabe? Era algo de mim, né? Aí, com 14 anos, eu vim estudar em Floripa. Que daí eu saí, né? De lá eu vinha de ônibus, era 1 hora até Floripa. Comecei a estudar em Floripa e queria logo trabalhar. E aí arrumei um emprego, né? Numa loja pra dobrar roupa. Então a gente dobrava roupa, eu nem era vendedora. Mas eles vendo do meu potencial, logo eu já conquistei a minha vaga de vendedora. E depois, com 16 anos, fiz um estágio na Kazan. Fui estagiária na Kazan. E logo depois comecei a fazer trabalhos como promotora. Eu era promotora de telefonia celular. Então, eu fui promotora da Vivo. Fiquei um tempão na Vivo fazendo trabalhos. A gente ia dentro do aeroporto mudar a conexão do celular quando vinha de um outro estado pra cá. E logo depois consegui um cargo fixo num PDV. Lembra quando tu passava na Conselheiro Mafra, passava ali na frente das lojas da Aquilar, do Ponto Frio, não tinha aquelas meninas que ficavam naquele PDV vendendo celular? Eu era essa menina que ficava lá. E as pessoas iam, a gente mexia no celular, fazia toda a parte de configuração. Nós estamos anos juntas, eu perdi esse trecho. Perdeu esse trecho. E aí, Casas Bahia veio pra Santa Catarina e veio pra Florianópolis. Aí, pronto. Imagina, eu ganhava R$1.200 lá nesse trabalho, na Vivo. E a oportunidade da Casas Bahia era 3 vezes mais. Quando soube que vinha, fui lá, fiz os testes, preenchi. E com 18 anos estava funcionária da Casas Bahia. E é aquela coisa, né? Querendo muito a oportunidade, porque além de mim, tinha muitas pessoas. E fui trabalhar na Casas Bahia, também na parte de telefonia. Fui vendedora das Casas Bahia durante 4 anos. Olha só! Dos meus 18 aos meus 22. Só que no 2º, 3º ano de Casas Bahia, eu comecei a empreender. Aí eu já vi ali que eu já tinha vertente, né? Conheci São Paulo, né? Caminho sem volta. Caminho sem volta. Conheci São Paulo. Já era vendedora de Avon, de Natura. Já vendia umas marcas de lingerie, moda praia, moda íntima aqui de Ilhota. Então, ia lá. Eu era assim. O que desse pra vender, eu vendia, né? Então, tipo, relacionado a varejo, coisas. Então, eu levava pra própria Casas Bahia, que a minha malinha... Chegava dentro da Casas Bahia na hora do almoço, abria a mala, fazia minhas vendas. E eu até falo pra todo mundo, né? Que tudo que a gente tem que fazer é com muita excelência. Eu falo pra todo mundo, não faça nada, né? Se tu não for fazer bem feito. E nesse meio tempo eu casei, né? Então eu tinha que cuidar da minha casa, eu tinha que trabalhar e eu tinha que vender minhas coisas. E eu não tinha tempo pra limpar a minha casa, Rô. E eu sempre fui uma pessoa que gostava muito, tudo muito limpo. Aí, lembro que foi bem na época que veio Mary Kay. Eu falei, vou vender Mary Kay. Vou fazer uma a mais e vou contratar uma faxineira lá pra minha casa. Uma pessoa pra limpar. O livro dela falava disso, né? O livro dela sempre falava assim, que uma diretora da Mary Kay ganha dinheiro pra pagar uma pessoa pra poder fazer... Pra ela passar mais tempo trabalhando e fazer... Exatamente. Aí eu falei, quero chegar... O livro da Mary Kay fez muita diferença na minha vida, tá? Também, a história dela, sim.
Eu acho que é uma boa escola de início de jornada para empresárias, assim. Para mim foi bem marcante. De liderança, né? Eu também. Foi uma coisa assim de liderança, né? De sonhos. De escala, de sonho, de mudança de vida, de tudo, assim. Foi bem especial. Sim. E aí foi, né? Foi acontecendo. E eu empreendi com 25 anos. Eu tive a minha primeira loja com 25 anos. A nossa jornada foi semelhante, Mari. Pensando agora, fazendo as contas, dos 18 aos 22, enquanto você estava na Casas Bahia, foi o período que eu fiquei na Lelis Blanc, que foi onde eu fui treinada muito, assim, com excelência para trabalhar em equipe, para servir um público AAA, que foi quando eu aprendi a vender, aprendi a atender, aprendi a trabalhar em equipe, aprendi a ter rotina, disciplina, né, a trabalhar em grande empresa, a ser cobrada, a cobrar também, enfim. E aí, depois, eu fiquei em casa por um tempo e quando eu investi em mim pela primeira vez para começar a fazer o que eu faço hoje, foi com 25, 26 anos, assim. Então foi semelhante. E é bem engraçado que a gente sempre tá junto, só que é tipo, a gente sempre tá, né, junto. E a gente não para, assim, né? E é uma jornada, eu tô com 40 anos, né? Na verdade, quarta-feira eu tô fazendo 41 anos. E é uma jornada, assim, bem grande de vida, né? Que quando as pessoas olham, elas não imaginam os bastidores, né? Ô Mari, quando tu começou a empreender com 25, como é que foi até a construção da Ilha da Magia? Pra quem tá nos assistindo, a Mari tem uma loja em Florianópolis que fica no aeroporto, que é o aeroporto mais lindo do Brasil. Na minha opinião e na opinião de todo mundo que mora em Florianópolis. O 5º ano. Nós somos eleitos 5 vezes o melhor aeroporto do Brasil. Nem sabia dessa premiação, tá? Era voz da minha cabeça, porque realmente é o mais lindo. Mas a Mari tem uma loja com lembranças de Florianópolis. Então, para todo mundo que passa pela nossa cidade, leva um pedacinho da nossa cidade, de produtos artesanais, de às vezes uma comida típica da cidade, leva para casa, né? Um pedacinho de Floripa. É uma loja maravilhosa. Tem agora, né? Tem no Internacional, tem no Embarque Nacional. Como que foi a construção? Tipo, começar até hoje as lojas? Aí, o que aconteceu, né? Aí eu tava com 22 anos ali no auge do empreendendo, vendendo as minhas coisas. O dinheiro já tava girando. Aí chegou um momento que não fazia mais sentido eu estar na Casas Bahia, porque eu tinha que viajar. Tá. E aí acabava que as viagens eram longas e eu acabava não conseguindo conciliar. E aí eu decidi sair da Casas Bahia. E aí quando eu saí da Casas Bahia, eu fui pra ficar nessa parte de vendas. E só que eu fazia muito essas vendas à noite. Então, durante a manhã e a tarde, as pessoas estão no trabalho. E eu, né, como uma trabalhadora nata, como assim vou ficar em casa o dia todo, né? Para mim era fora totalmente, né? A gente foi muito acostumada a trabalhar desde muito cedo. E a minha irmã, né, meu braço direito nas empresas, trabalhava no aeroporto numa loja de joias. E ela trabalhou muitos anos lá. E ela falou, olha, a dona da loja de artesanato tá precisando de uma funcionária do meio-dia às 6. Aí eu pensei, opa, meio-dia às 6, de manhã eu cuido da minha casa, faço almocinho, e meio-dia às 6 vou trabalhar. Depois eu já consigo ir direto pra minha sacola. E bem ali eu tinha comprado um carro. Então foi com 21 anos quando eu comprei meu carro, um Corsinha. Então eu conseguia deixar tudo no carro, estacionava na frente do aeroporto. Ficou tudo assim, maravilhoso. Abençoado como tudo que Deus faz, né? Tudo se conectou, se casou. E aí eu ia pro aeroporto, trabalhava do meio-dia às 6, à noite ia pra minha sacola, ia atender as minhas clientes e tudo, sabe? Dando certo. Aí, com 1 ano e meio de loja, a dona da loja já tinha a loja há 14 anos. Ela já tava cansada. E em 1 ano e meio eu assumi a loja inteira. Só pra vocês terem uma ideia, os artesãos eram consignados. 80% da loja era consignada e os artesãos iam lá pra levar a mercadoria. Eles colocavam em cima da mesa, eu conferia. E no fim, depois de 1 ano, ela já nem ia mais na loja. E aí, quando foi pra ter renovação de licitação, ela virou pra mim e falou assim, olha, eu não vou renovar. Pra mim, 14 anos aqui dentro, meu tempo, eu tô precisando agora viver a minha vida. Aí eu olhei pra ela e falei assim, olha, quando eu saí da Casa de Bahia, eu guardei um dinheirinho. E eu não gastei esse dinheirinho porque eu sabia que Deus ia me dar uma oportunidade de ter um negócio. Aí ela olhou pra mim e falou assim, mas será que tu tem capacidade?
Eu olhei pra ela e falei assim, mas como que tu começou? Né? Todo mundo tem que começar um dia, né? Só que eu lembro que uns 6 meses atrás eu tinha pedido uma promoção pra ela, né? Eu falei, pô, eu faço tudo que uma gerente faz. E muito mais. Porque no fim eu já tava fazendo pagamento, recebimento, tudo. Era tudo comigo. E ela tinha dito pra mim que eu não tinha capacidade de gerenciar uma loja. Só que daí eu entendi ela, porque ela era uma senhora, então ter mais uma gerente era mais custo, era mais gasto. Eu nunca levei pro meu coração, né? Eu acredito que os nãos também são de Deus, né? Sim. Então aquele momento não era o momento pra isso. E aí, o que aconteceu? Ela decidiu sair, só que assim, ó, não era só comprar a loja. Aí é que o bicho pegou. Porque era participar de uma licitação. E aí, gente, tem uma coisa que todo mundo tem que passar. E assim, ó, não é fácil. Sabe a historinha lá, que pega as azeitonas, que prensa pra poder sair o melhor óleo? Eu já passei por isso muitas vezes. Não foi nenhuma nem duas. E se eu disser pra vocês que assim, ó, cada vez que eu consigo passar, eu saio melhor. E aí foi esse momento. Como assim uma licitação? Um bolo de documento dessa altura? CNPJ, tudo quanto é CND, tudo quanto é certificado, tudo. E aí Deus trabalha, né? Deus, ele trabalha tanto ao nosso favor, gente. Se vocês, olha, o que Deus fez? Nesse meio período veio gerenciar um casal, veio de São Paulo gerenciar um café na frente da loja. E ela tava passando por um tempo muito difícil da vida dela e eu comecei a servir na vida dela. Ela tava com problemas na coluna, eles não tinham carro e eu levava ela pra fazer os exames. Eu apresentei um médico e eu comecei a servir na vida dela. E aí um dia, Dona Nádia e seu Rogério. Um dia eu falei pra Dona Nádia, como é que é esse negócio de licitação? Porque o genro dela que era dono do café. Como é que funciona? A senhora, claro, minha filha, eu vou te apresentar o nosso contador. O nosso contador vai fazer tudo pra ti e vai dar certo. E ali eu tive a minha primeira lição sobre servir. Por quê? Ela nem me pediu. Eu ia lá pegar meu cafezinho e ela falou, preciso no médico tal lugar, eu não conheço nada. Não, eu levo a senhora. De manhã eu estou em casa, não estou trabalhando, eu consigo levar a senhora. E eu comecei a servir na vida dela. E aí Deus, ele faz o quê? Quanto mais você serve, mais ele abre a porta. E ela me apresentou o contador, que tá comigo até hoje. 15 anos, a gente vai completar. Ou esse ano, 14. Estamos completando esse ano de outubro, 14 anos de loja. Que legal. E aí, o que aconteceu? Eu fui pra licitação. Mas assim, né, gente? Vocês já participaram de uma licitação? É lance. Quem dá mais? Quem dá mais? E aí, o aluguel dessa loja era 3 mil. E aí, a gente foi pros lances, dobrou o aluguel dessa loja. Só que daí, gente, o que acontece? A outra que perdeu, pra mim, impugnou. Porque ela tava com a documentação errada. E aí, quando ela impugnou, a gente voltou pra licitação. Só que daí eu não vou falar algo aqui que a gente não tenha provas, mas o meu aluguel foi pra 25 mil reais. De 6 mil, de 3 mil que ela pagava, passei a pagar 25. E agora? 4 anos de contrato, 25 mil de aluguel numa loja que vendia 50. A conta não fechava, né? Olhei pro meu marido, o meu marido falou, tem certeza? Eu falei, tenho. Vamos que vai dar certo. As prateleiras eram 6 prateleiras, eu transformei em 12. A mercadoria, que era pouca, eu dobrei. Então, eu dobrei a venda da loja. De 50 eu passei a fazer 100 mil. E assim, né? Trabalhando das 4 da manhã às 6 da tarde. Eu como funcionária e o meu braço direito como a outra funcionária. Sem domingo, sem feriado, durante 3 anos. Vendo as minhas amigas na praia. E lembro que me mandavam um vídeo, dias lindos de verão. E eu entrava para o aeroporto à noite e saía à noite. Então foram 3 anos assim. E aí na próxima licitação eu consegui baixar esse aluguel. Consegui melhorar esse aluguel, mas também não tanto. E as coisas foram melhorando. As coisas foram acontecendo, né? Deus sempre trabalhando. Mas foi um tempo assim, de ver assim, tipo assim, escolhas. Faça as suas escolhas. E eu lembro muito bem assim que foram escolhas duras pra mim, como uma jovem de 25 anos. Que era manezinha, nascida na praia, né? Mas que tinha que escolher ou trabalhar ou crescer
né? E agora tá completando 3 anos que eu tô desfrutando um pouco mais da vida, assim. Chegou mesmo, o momento, né? É mesmo, muito lindo. Mari, essa é a jornada de empreender, né? Que boa parte eu acabei de conhecer e por isso eu amo tanto esse W2Wcast. Ele me presenteia, eu chego em casa e fico relembrando, assim, e fico feliz da vida com o que a gente compartilha aqui. E eu desejo que você seja alcançada por isso, por cada uma das mulheres que aqui estão. Mas agora eu quero uma outra parte da história, que é mais recente, ela tá acontecendo, eu tô vendo, assistindo diante dos olhos. A gente se encontra muito, né, em eventos do clube, a gente vem vivendo jornada de cada uma o seu processo de transformação. Eu te vejo sendo uma empresária dedicada, uma mãe dedicada, uma esposa dedicada, uma irmã dedicada, uma filha dedicada, dentro do grupo, uma amiga dedicada, né, uma aluna dedicada e agora uma mentora dedicada também para quem caminha contigo. Eu te vejo sempre nesse movimento de crescer, aprender, servir, crescer, sabe? E como que foi o teu encontro com Jesus? Eu tô te vendo agora completamente mergulhada, transformada, reposicionada, que é a tua palavra. O que aconteceu? Como que foi o início dessa busca? O que te moveu? O que você encontrou? O que... Então, olha só. E aí, né, na época desse contrato, eu já estava na igreja, né? Eu estava, com 22 anos eu conheci uma igreja, a Igreja Batista, onde eu congreguei lá durante 10 anos. Só que eu falo para muitos, né, que era raso. Eu estava no raso. Eu digo que eu conhecia Jesus de ouvir falar, mas não de andar com ele. Exatamente. Sabia quem era, ouvia falar, E eu lembro, gente, olha só, né? Aqui poucas pessoas sabem dessa fase da minha vida, tá? Mas eu fumava. Eu fumei dos meus 18 aos meus 22. Quando eu assinei esse contrato, eu falei pra Deus, eu nunca mais vou botar um cigarro na minha boca. E quando tu me chamar, eu vou te servir. E aí, o que acontece? A minha vida dos 23 anos que eu empreendi foi só crescendo. Foi só evoluindo, crescendo, servindo, evoluindo, crescendo, servindo. E aí eu tava na igreja e era aquela coisa de ser banco, né? Porque eu falo pra todo mundo, né? Uma coisa é tu ir domingo na igreja, escutar a palavra e chegar na segunda-feira não aplicar nada. E continuar vivendo, né? Com a multidão, andando com a multidão. E aí, eu tô no clube há muitos anos e eu sou muito feliz aqui. A Rô sabe o quanto eu sou grata pela vida dela, pelos ensinamentos. Porque realmente, né? É um clube que se tu tá dentro, se tu tá presente, né? Eu sempre falo, tu cria um ambiente, né? Mas você tem que se fazer presente. E pra mim o clube foi um presente, como muitos que Deus deu na minha vida. E eu comecei esse movimento, né, dentro do clube. E o que aconteceu? 33 anos, ganhei o Jean Júnior, né, em 2017. 2018, tava no olho do furacão, fazendo uma mudança pro aeroporto novo. Porque nós ficamos no aeroporto antigo. E aí, do antigo, nós tínhamos que ir pro aeroporto novo. Aí veio a prensa, né? Antes dessa, teve outras, né? Mas veio a prensa, que era o quê, né? Um investimento milionário num aeroporto suíço, onde que só o extraordinário entrava, né? Se fosse mais ou menos, nem ia. Então, eu tive que me puxar mais ainda. Jean Júnior pequenininho, com 1 ano de idade, e eu no meio do olho do furacão, sendo testada o tempo todo. Porque a minha loja era aqui, e aí tinha um corredor na frente da loja e era o escritório da Zurich Airport. E aí passavam meus concorrentes com as pastinhas embaixo do braço pra ir lá dar proposta, pra pegar meu ponto. E eu na loja. E, assim, como é que eu vou dizer pra vocês, né? Eu acho que concorrência é muito saudável porque faz até com que a gente cresça, evolua. E não adianta, né? A gente que faz, acontece, sempre vai ter alguém olhando pra gente. E eu orava muito pra Deus. E eu dizia muito pra Deus, Deus, tu sabe tudo que tem no meu coração, tu me conhece. Talvez as pessoas não me conheçam tanto quanto você. E as coisas foram acontecendo e deu tudo certo. Fui muito prensada, mais uma vez esmagada. Tendo que mostrar realmente, né, o meu melhor. E passei muitas noites em claro, né?
muitas noites em claro, orando, pedindo pra Deus. E aí, o que acontece? Estava fora da igreja, né? Fiquei fora 2017, 2019 chegou a pandemia. Aí, quando chegou a pandemia, eu ia pra igreja, mas em júnior muito pequenininho. E aí, comecei esse movimento no clube também de começar, né, a se posicionar. E eu falo pra Rô sempre, pra ela, né? Que o clube, quando ele brilhou a luz de Jesus, ele se transformou. E aí eu olhei, opa! E aí tudo mudou. Porque o que aconteceu? Eu não conheci a igreja antes de conhecer a pessoa. Eu conheci a pessoa primeiro. Então eu ganhei um Priorize Deus, do pastor Michel Simplício. E eu falei, quero ir nessa igreja. Quero ir lá. Então eu comecei a ir na igreja Mais de Cristo, onde eu congrego, onde eu sirvo hoje, onde eu amo, é uma casa minha. Mas eu comecei indo... Jesus me mostrou o pastor. Eu falo pra ele até hoje. Eu digo pra ele, pastor, eu vim na Mais de Cristo pelo Priorize Deus, né? E eu falo pra ele, eu dou Priorize Deus de presente, eu indico Priorize Deus. Às vezes eu tô na papelaria, as pessoas estão indecisas, eu pego, não, leva esse. Entendeu? E foi isso, sabe? Aí foi um encontro com Deus. Aí, quando eu tive esse encontro com Jesus, quando realmente eu vi quem era Jesus, aí tudo se fez novo. Porque quando tu caminha com Jesus, tu caminha com o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele te constrange. Ele começa a te mostrar tudo que tu tá fazendo de errado. E começa a te dizer, tá vendo essa brecha? Tá vendo essa vereda? Tá vendo isso aqui? Pra ser novo, tem que deixar pra trás. E aí, toda vez que eu ia na igreja, que era o dia, né? A primeira semana que a gente vai ter agora, né? A gente tem a nossa parte ali, que é... todas as igrejas tem a primeira... A gente deu um branco. O quê? Que a gente tem que mergulhar nas águas do batismo pra fazer... Não é a primeira comunhão, né? Não é comunhão. Não é comunhão. Gente, deu um branco agora. Deu um branco na cabeça. Mas peraí que eu vou lembrar. Discipulado? Não, que a gente toma, né? O vinho... A Santa Ceia. Isso. E eu não tomava, porque eu não era batizada. Entendeu? Então eu tava 10 anos na igreja, ia na igreja, mas... O ritual de Santa Ceia tu não fazia? Eu não fazia. E aquilo, pra mim, me doía, assim, num Ficar grau. fora daquele ritual. Porque, na verdade, eu não entendia. Aí, o que aconteceu? Eu fui fazer o discipulado do batismo. E fui entender o que era o batismo. E aí, depois do batismo, é como se o meu olho tivesse escamas. E aquelas escamas se abrissem e me mostrassem realmente, né? E foi uma transformação, foi um encontro com o Espírito Santo. Aí quando o Espírito Santo, ele começou a me constranger. Ele começou a dizer assim pra mim, filha, tem coisas aqui que a gente vai ter que mexer, vai doer, vai, sabe? Tu vai ter que renunciar a muita coisa, sabe? Coisas que tu não quer renunciar, mas tu vai ter que renunciar. Porque pra ti sair disso que tá dentro de ti... E aí eu falo pra vocês, né? Todas nós somos filha, nós somos mulheres, nós somos esposas, nós somos mães, nós somos governantas e somos empresárias. Nós somos multitarefas. Só que se a gente carregar isso como um peso, a gente nunca vai ter a paz que excede todo entendimento. E durante muito tempo, eu carreguei muita coisa na minha vida como um peso, porque eu não entregava para Deus. Eu queria fazer tudo na força do braço. E na força do braço, tudo é muito difícil. Tudo, uma coisa que Deus, ele te entrega. E assim, ó, eu vivi agora, gente. Vou dizer uma coisa pra vocês. Tudo que é colocado em oração, tudo que tu pede, sabe? É muito diferente. Eu aprendi a ser intencional com Jesus. Eu aprendi a falar a língua do Espírito Santo. Porque não é essa que tu acha que tu tem que ficar lá repetindo. Não, é uma conversa genuína. É uma conversa que tu abre o teu coração, sabe? E aí ele automaticamente, se tu tá fazendo, caminhando, vai acontecer. Então aí quando eu me batizei, tudo se fez novo. E aí eu tinha que voltar o quê? Eu tinha que voltar pra dentro da minha casa. Por quê? Porque é tudo de dentro pra fora. Não é de fora pra dentro.
E eu falo para todas as mulheres que estão ao meu redor que quando eu chegava no clube, se formava uma roda ao meu redor pra me perguntar como que é? Como que tu tem loja no aeroporto? Como isso? Muita pergunta relacionada à empresária. Mas eu nunca escutava elas dizer assim, teu filho tá bem? Como que tá? Ah, e teu menino? Não, era muito relacionado a business, dinheiro. Gente, dinheiro é maravilhoso. Mas dinheiro, ele só é o processo. O dinheiro, a gente utiliza ele. A gente não pode ser utilizado por ele. E hoje a gente tá vivendo num mundo onde muitas pessoas estão sendo utilizadas pelo dinheiro. E aí eu falo pra vocês, tem vários versículos na Bíblia, né? E aí lá, em alguma parte da Bíblia diz que quem corre atrás do dinheiro é como um tolo. Porque é como correr atrás do vento. E não que a gente não tenha que trabalhar, se Deus te fez saudável, forte, inteligente, mas que a gente tenha que ser o quê? Sábio, né? Eu tenho um dos mentores, ele fala, né, sobre inteligência e sobre sabedoria. E eu lembro que quando eu comecei a me desenvolver e aprender, sabe, Rô? Eu aprendi que não bastava ser só inteligente, que tinha que ser sábio também. Porque quando tu faz escolhas sábias, tu encurta um caminho que o inteligente vai fazer. Só que um caminho que é, né, como o de Moisés, que foi de 40 anos e era em 40 dias. E é a mesma coisa na nossa vida. Se a gente tiver sabedoria do alto, que vem de Deus, e começar a conversar e pedir pra Ele, né, te encaminhar, acontece. Então, esse encontro com o Espírito Santo, ele me trouxe um renovo, que me trouxe pra dentro da minha casa. Há 3 anos eu trabalho meio período. Todas as manhãs é da minha família. Todas as noites é da minha família. Eu tenho tempo de qualidade, porque também temos que aprender uma coisa, né, Rô? Tempo de quantidade não é tempo de qualidade. Você tem que ter tempo de qualidade. Porque hoje eu vejo muitas mulheres exaustas que me falam assim, né? Ah, eu saí do meu emprego, eu larguei tudo, vim pra dentro da minha casa. E isso tu entende bem do que eu tô falando, porque vai muito de encontro com a tua história. Só que tá lá fazendo algo que não gosta. Tá lá vivendo algo que não... E é muito pesado. É muito pesado a gente não estar no nosso lugar. Porque quando eu não estou no meu lugar, é muito pesado. E aí Deus, ele me levou pra dentro de casa, me transformou. E fez em 3 anos agora que ele me deu a minha casa dos sonhos. Então eu fiz a minha casinha do jeito que eu sonhava. Fiz tudo bonitinho. E aí, nos 6 primeiros meses, ele olhou pra mim e falou assim, tá, filha, não vai desacelerar? Eu dei a casa, tudo bonitinho pra te cuidar, pra te amar, e tu tá... Não. Então por isso eu falo pra vocês assim, hoje eu tenho muito mais prazer em estar em casa do que estar na rua. E antes era o contrário. Eu tinha muito mais prazer em estar na rua do que estar na minha casa. E assim, né, gente? Tu tá com muita mulher ao teu redor. E tu sabe, né? O quanto a gente fazer um cabelo lindo, uma maquiagem linda, colocar uma roupa linda e vir aqui e contar uma história é maravilhoso. Mas o que tem dentro de mim e o que tá por trás de mim é o que vai fazer eu ficar forte. O que vai enraizar minhas raízes. E hoje tem muitas mulheres só olhando pra fora e vendo só esse mundo da perfeição. E a gente tem muito pra construir. Sabe? A gente precisa muito olhar pra dentro da gente e ver realmente o que eu quero. Porque eu brinco com a Rô que a gente aprende muito. Né? Eu digo pra ela, tu tem que saber o que é bom pra ti. Talvez acordar às 3 da manhã, fazer meia maratona, 7 horas da manhã, tal. Oh, maravilha, é bom pra ela. Agora, se tu já é uma pessoa que tu gosta de acordar às 8, ter o teu tempo de qualidade... Que é o meu caso, eu acordo às 8, eu tenho meu tempo de qualidade, eu faço meu devocional, né? Eu vou na academia, quando eu chego eu acordo meu filho, eu tenho tempo de qualidade com ele. Então, você tem que saber o que é bom pra você. Não é o que todo mundo tá fazendo. Claro, hoje a gente vai ter vários exemplos que a gente pode seguir claro. Por que não? Um exemplo bom, né? Tem muita gente querendo seguir exemplo do que não é verdadeiro. E aí tu vai construindo a tua vida. Não adianta, eu não vou viver na vida da Rô, a Rô não vai viver na minha vida. Dentro da casa dela, lá no íntimo dela, é só ela que vive. E Deus me mostrou tudo isso, gente. Que eu precisava o quê? Dentro pra fora. Eu precisava estruturar a minha vida lá dentro. E aí, o que acontece, Rô? Deus olha pra mim e fala assim, filha, sabe tudo isso que tu fez? Agora você vai ensinar.
sabe? Aí o Espírito Santo veio e começou a mandar as demandas. Porque assim, ó, gente, vamos lá, vou ser bem verdadeira aqui e vou abrir meu coração. Tu acha mesmo que eu tô com a minha empresa, com o meu negócio, com meu filho, minha casa, tudo? Tu acha mesmo que eu quero sentar com uma mulher, às vezes 1 hora, 2 horas, escutar ela me falar coisas que às vezes ela não quer sair da inércia, porque pra ela tá bom, e aí eu vou ter que falar com ela 1, 2, 3, 4. Isso foi Deus que mandou eu fazer. Ele mandou eu servir, ele falou que ia me mandar as mulheres, que não era eu que ia escolher. E ele falou pra mim, eu vou te mandar mulheres que estão passando pela mesma coisa que tu passou, pra te encurtar o caminho delas, pra te mostrar pra elas. Aí eu falei pra ele, Deus, pelo amor de Deus, facilita aí. Só que com Deus, gente, é um ganha-ganha. É uma via de mão dupla. Ele caminha contigo, mas tu tem que caminhar com ele. E aí começaram a vir as demandas, né? E eu sirvo muito, né? Eu digo pra Rô assim, eu amo, tá? Eu amo ficar 1 hora, 2 horas conversando. Aqui a gente pode passar 5 horas. Mas eu digo pra Rô que hoje atuar como mentora é meu maior desafio. Porque qual que é o teu maior desafio hoje? Ouvir o outro? Dar o teu tempo pro outro. E vou dizer uma coisa pra vocês, muitas horas elas vêm, me trazem todas aquelas demandas, eu digo assim, amor, eu vou orar. Nós vamos ter que orar, nós vamos ter que jejuar, nós vamos ter que fazer um propósito, porque isso que tu estás me trazendo é uma demanda que cabe mais a ti, Deus, do que a mim. Porque é algo que tu tem que largar. É algo que tu tem que acreditar, sabe? E aí, às vezes, ela não tá acreditando, tá querendo que eu seja salvadora dela, sabe? Salvador foi Jesus, tá? Eu acredito demais, assim, que tudo aquilo que a gente vive e experimenta, seja no negócio, seja na vida com Jesus, seja na nossa casa, na nossa maternidade, depois nós nos transformamos em instrumento para ser uma bênção na vida de outras pessoas, né? Quando eu iniciei o clube em 2018, a minha avó sempre disse para mim que aquele que daria o projeto era o mesmo que mandaria os clientes e manteria de pé. E durante esses 7 anos, com a mudança de mercado, mudança de tudo, né? Tudo mudou, a minha vida mudou, os clientes mudaram, os filhos cresceram, as empresas fecharam, outras abriram, as coisas, tudo mudou. E eu fui sendo prensada nesse processo também. E tudo isso que a gente atravessa para que a gente seja uma bênção na vida de outra pessoa. E quando eu vejo a tua jornada de transformação, o que tu tens feito com o que Deus fez contigo, eu acho lindo. Eu acho que muitas mulheres vivem isso e é algo tão íntimo que muitas vezes não tem coragem de falar, né? Porque vive bem do lado de fora, não vive bem do lado de dentro. Tu teve coragem de se reposicionar, de falar sobre isso. Olha, eu preciso me tornar uma esposa mais mansa, mais submissa. Eu preciso me tornar uma mãe, de repente, mais presente. Que, né, a gente dá o nosso melhor como mãe, mas a gente... o negócio, ele nos exige demais. Isso, e quando a gente entrega o nosso tempo, nossa rotina, nossa vida, Deus organiza de forma que sobra tempo, sobra energia, sobra amor pra entregar. Eu amo ver a tua jornada, eu amo ver o que tu tens feito na vida das mulheres. Eu desejo que Deus te mande muitas mulheres que sejam tocadas pela tua entrega. O processo de mudança, ele não é simples. Nós somos facilitadoras do processo de mudança, porque eu ouço muitas mulheres hoje que não querem fazer o que precisa ser feito. E nada melhor do que a gente ter atravessado o processo para poder ter paciência para ensinar. E é para isso que acredito que Deus nos colocou no nosso lugar, né? Então, eu amei te receber aqui, ouvi tua história, ouvi coisas que eu não sabia. Te admiro ainda mais por conta disso. Desejo de todo o meu coração que muitas mulheres sejam tocadas pela tua entrega. Eu acho que é só o começo dessa jornada. Tu tens muito, muito, muito para entregar. Eu amei uma frase que tu falou agora, que foi... E que eu acho que eu não posso esquecer de te falar, porque ela pode ser um jargão, uma coisa tua, sabe? Assim como tu falou, tu tens aquela pergunta que toca na alma, que é assim, quem você é... Quando a porta da sua casa se fecha, quem você é da porta para dentro.
E essa pergunta ela já falou comigo muitas vezes. E eu tenho melhorado muito também, tenho me deixado ser moldada, né? Mas tem uma que tu falou agora que é... Eu preferia ficar na rua do que ficar em casa. E hoje eu prefiro ficar em casa do que ficar na rua. E a vida nos chama muito pra fora, né? Os compromissos, eles nos chamam muito pra fora. Graças a Deus eu tive uma mudança também, viajo muito menos, fico muito mais em casa, sabe? Tô muito mais presente com a minha família. Existe o tempo de cada coisa também. Às vezes você tá aí precisando viajar um monte e não dá pra mudar agora, então também não compara, porque tem um tempo de cada coisa. Tudo é um processo. A gente hoje, né, teve anos assim que eu viajei todos os finais de semana e aí depois a gente vai reorganizando a vida, né? É que na verdade, né, eu fiz 40 anos e tô fazendo 41, a gente começa a perceber que o tempo, ele começa a ser muito precioso. Que eu acho que o que tu tem de mais valioso na tua vida é o teu tempo. Sim. E eu lembro que alguns anos atrás, uma mentora, e aí eu fui me desenvolvendo, né, eu aprendendo muito, uma mentora falou assim: começa a organizar o teu aniversário de 80 anos. Começa a te imaginar sentada numa mesa com a tua família, com as tuas netos, noras, filhos. E aí, no teu aniversário de 80 anos, tu vai olhar e tu vai dizer assim: opa! O que eu construí? Quem eu fui pra essas pessoas? Quem nesses, né, tempo? E aí, isso foi ali com 38 anos, me acendeu, assim, uma luz, assim, sabe? Do tipo assim, o que eu tô construindo de verdade, né? O que realmente é o meu legado? O que eu tô deixando, né? Qual é a minha essência? Porque a gente vive num mundo de muitos exemplos, né? E aí a gente fica nessa comparação, a gente fica nesse movimento que não é bom, que é ruim. E ontem eu fui ainda... eu estava provando uma blusa e aí a pessoa olhou pra mim e falou assim: ah, essa aqui é da moda. Essa aqui é que tá todo... Eu falei assim: amor, eu sou uma pessoa... Eu sigo o meu estilo. Eu gosto do que eu gosto, entendeu? E eu brinco, quando eu vou comprar roupa, eu saio sozinha. Eu já nem levo ninguém junto, porque... Não quer opinião. Não gosto. Pra mim, sim é sim, não é não. Então, é o que eu te falo, sabe, Rô? O mundo, ele vai te mostrar muitas coisas. Mas o que Deus te mostra, o que vem de Deus é muito maior. Porque daí tu tem a tua personalidade única e Ele derrama uma unção única sobre você. E eu acredito, assim, que a gente tá caminhando num tempo, sabe? Eu falo muito aqui que Santa Catarina é um celeiro. É um berço de mulheres muito ricas e abençoadas. E eu vejo que cada uma tá construindo com a sua unção. Com a unção que Deus derramou sobre elas, sabe? E eu amo, sabe? Eu amo estar perto de pessoas que me evoluem pra mim poder evoluir pessoas. Então eu sempre falo que é uma escadinha, né, Rô? E aí tem um degrauzinho de cada vez, né? Então eu fui subindo meus degraus, sempre com muita humildade. Porque também sou manezinha. Então pra mim é um desafio. Oratória, forma de falar, mas... Respirar. Parar, entendeu? Mas é o que eu falo pra todo mundo. O mais importante é tu ser autêntica. É ser você. Eu acho que isso... Se Deus te fez de uma forma única, como que tu quer se moldar pela forma da pessoa do lado? Eu vejo que tem tanta gente querendo entrar numa caixinha que não é sua, sabe? Então... Pense sempre assim, você tem que ser... Claro, você tem que evoluir, você tem que aprender, você tem que estudar. Isso aí é muito bom. Mas se medir pela medida dos outros te torna uma pessoa muito amargurada com você mesmo. Você acaba, sabe, começa a se perder. Então é isso, sabe? E a Mariana hoje, né, que vai completar 22 anos de casamento, colocou a coroa na cabeça do marido. Entendeu? Então eu coloquei a coroa na cabeça do marido e falei: marido, você que manda, você que decide, você que vai atrás. Aí voltei lá pro tempo do caçador lá, né? Tu caça, eu cozinho, sabe? Aqui cuido do... Porque, assim... O mundo tem que ser bem olhado, bem analisado, né? Mais amável, mais mansa. Mais mulher, né? Mais feminina.
Que bênção. Equilibrei, né? Que equilibrei a balança. Era um tratorzão. Mari. E é bom demais, né, Rô? É o que eu falo pra todo mundo, assim, né? É bom demais, assim, quando a gente... Quero ser mamãe de novo. Né? Sinais estão por aí toda hora, né? Fiz transformação aí de emagrecimento, cuidar do corpo, da saúde para o bebê que vai chegar. Deus abençoe. É isso, tô convidando a Rô pra ser mamãe também, hein? Bora, Rô, bora! Bora colocar filhos no mundo. Mari, que alegria te receber aqui. Obrigada por compartilhar a tua história. Obrigada por esse tempo. Por cada vez que nós estamos juntas, eu sempre cresço na tua presença. Espero ser sempre uma bênção na tua vida também. Que muitas mulheres sejam alcançadas pela tua vida, pela tua história. Para acompanhar mais da Mari, segue a Mari no Insta. A Mari tá todo dia lá. Já postou hoje? Presente. Trazendo inspiração, trazendo transformação, e você vai ser muito abençoada lá. Obrigada pela tua presença aqui, estamos juntas. E para você que nos assistiu, fica comigo aqui nos próximos episódios. Comenta aqui embaixo o que você recebeu nesse episódio. E nos próximos virão outras mulheres incríveis, maravilhosas para compartilhar suas jornadas inspiradoras aqui e poder tocar e abençoar a sua vida também. Um beijo. Até o próximo episódio. Tchau, gente.